Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de redação. Eu ainda estou no módulo 18, como vocês estão vendo aqui, mas agora nós vamos iniciar a produção de texto. Então, eu estou aqui bem na página 65, nesse quadrinho aqui, ó. Antes de fazer a produção, seria legal vocês darem uma olhada nesse quadrinho e retomar a aula assíncrona, que é essa daqui, que eu vou passar para vocês. Então, eu vou iniciar com uma pequena teoria falando das características do texto narrativo de terror, como é que é a ambientação, como que seria a questão do suspense, o clímax e como que termina. A atividade nossa, ela solicita que você crie uma narrativa de terror e que você também pode pegar, vamos dizer assim, alguns trechos que estão na página 67 para você iniciar a sua narrativa de terror. Então aqui a apostila ela traz para vocês algumas introduções. Seria legal, antes de ficar pensando, num texto criativo, o que eu vou escrever, que tipo de conflito eu vou colocar, que tipo de elemento fantástico eu vou colocar na minha história. Então, seria legal você dar uma lida então na apostila, nas sugestões, porque daí fica tudo muito mais fácil para vocês, certo? Como que vai funcionar essa nossa aula aqui? Eu vou passar então alguns slides resumindo as teorias, resumindo o que nós temos aqui de conhecimento. Depois, na sequência, eu vou dar algumas dicas para vocês evitarem clichês, o que é muito comum acontecer em narrativas, principalmente de terror. E vou passar um vídeo também de um professor que fez um vídeo bem curtinho de 2-3 minutinhos, dando algumas dicas também para evitar esses clichês. E aí, na sequência, então, vem a proposta de redação. Façam direitinho essas atividades para depois a gente discutir e a gente conversar aqui na nossa próxima aula 5. Então, hoje nós vamos continuar o módulo 18, as narrativas de terror. Eu estou na página 65 e aí nós vamos então começar agora. Escrever uma história de terror realmente assustadora, que causa desconforto, medo nas pessoas, não é uma tarefa fácil. E este sentimento, o de causar medo, angústia, é um dos mais difíceis de se transmitir. Por isso, esta aula de hoje, este é o nosso objetivo. Não basta colocar nas narrativas fantasmas, monstros e fazer sua história ficar assim, banhada de sangue e gritos torturados. Não, o terror não está nas cenas explícitas, mas no que subentende, nas implícitas. Em vez de mostrar o monstro, crie suspense, descrevendo sensações horríveis que ele desperta nas personagens. Então aqui, não sei se o professor Marcel já falou isso com vocês, mas o segredo é você trabalhar bastante esse tempo psicológico nas narrativas. Características da narrativa de terror. Então eu estou aqui pegando as características da página 65, aquele quadradinho laranja. Então vamos lá. Personagens. Geralmente, os personagens dessas características sobrenaturais, personagens fantásticas, são seres assombrados, são fantasmas, monstros, vampiros, ou pessoas que são assombradas por um mal que se esconde na mente humana, ou na casa onde residem, ou sentem-se perseguidas, tem sonhos. O suspense também é uma outra característica. Ao narrar, é necessário retardar algumas revelações para criar suspense. Para isso, a narrativa ela deve detalhar muito bem a descrição da cena, criando uma atmosfera que provoque essa sensação de medo, de apreensão por meio de reações das personagens. Então, é natural, no decorrer da sua história, você omitir algumas informações para deixar revelar só depois. Pense nos filmes. Você geralmente tem uma personagem, essa personagem ela é meio esquisita, aí de repente ela vai abrir a gaveta, aparece um objeto estranho, então você já fica apreensivo, o que é isso? Ou uma cortina esvoaçante, ou uma lâmpada que apaga, pisca. Então isso já vai causando esse suspense. Isso a gente precisa colocar no texto.
Nós não temos o som, nós não temos a imagem, mas a gente tem a descrição para isso. Estrutura de uma narrativa clássica. Então, como nós vamos escrever uma narrativa de terror, e esta é mais difícil que a narrativa clássica, eu vou explicar para vocês uma narrativa clássica e eu tenho certeza que todos vocês conhecem essa história clássica do Chapeuzinho Vermelho. Então, a narrativa clássica, ela tem essa estrutura. Todas elas, vamos dizer assim, uma apresentação, uma complicação, clima e o desfecho. A complicação e o clímax, eles fazem parte do desenvolvimento do texto. A apresentação, geralmente nós temos a apresentação do cenário e das personagens. Então aqui, nesta história do Chapeuzinho Vermelho, nós temos uma apresentação. A mãe, ela pede à filha que vá à casa da vovó, saber notícias da vovó e pede para a menina, então, levar alguns doces. Complicação. A menina vai cantando no meio do caminho, é uma floresta, e aí a menina é abordada por um lobo, o lobo mau, mas até então a menina não sabe que é um lobo mau, ela conversa com o lobo. O clímax, o lobo, ele segue por um caminho mais curto, né, porque ele conversa com a menina, fala para a menina ir por um caminho mais longo, e ele chega lá, ele devora a vovó, e quando a Chapeuzinho chega, ele tenta atacar a Chapeuzinho também. Essa é uma versão, existem outras versões, tá? Qual é o desfecho? O lobo, ele é morto por um caçador que ouve os gritos de socorro da Chapeuzinho e vovó e Chapeuzinho são salvas. Tudo bem? Então, essa é a estrutura clássica. Não tem suspense, tem um clímax aí, no caso, quando o lobo ele devora a vovó e ele tenta fazer o mesmo com o Chapeuzinho. Se fosse uma narrativa de terror, então como seria? Apresentação, complicação, clímax e desfecho. A gente segue a mesma estrutura do texto narrativo. Mas como é um texto de terror, como que seria? Vou dar algumas sugestões, tá, gente? É só hipótese para mostrar para vocês como que seria a estrutura do terror. Na apresentação, a mamãe, ela pede para a menina ir lá levar o doce para casa da vovó e ela pede então para saber daí notícias da vovó. Só que a mãe, vamos imaginar que você ali na sua apresentação, você descreve a mãe apreensiva, a mãe tendo um pressentimento, a mãe sentindo ali um arrepio, abraçando a filha, com aquela sensação de perda, de como se fosse o último abraço. Então você já tem que colocar esse ingrediente. Na complicação, ao caminhar pelo bosque, Chapeuzinho vai cantarolando, mas ela sente que está sendo seguida, ela ouve passos ou ela ouve barulho, ela olha para trás, ela não enxerga ninguém. Então a gente tem que colocar esse ingrediente, esta complicação. Depois então deste momento da complicação, nós teríamos aí o clímax. Você já está apreensivo pela complicação, pelo fato de ela sentir algo estranho. Clímax. O lobo devora a vovó e tenta atacar Chapeuzinho. Então a Chapeuzinho, apreensiva, ela caminha, ela vai apressada ou ela vai muito nervosa e quando ela chega na casa da vovó, a porta se abre ou ela ouve um barulho estranho. Então aqui é uma sugestão também de clímax, né? Poderíamos ter esse clímax ainda na floresta, mas como eu quis manter a estrutura da Chapeuzinho Vermelho real, a história clássica, então eu coloquei aqui que ela chega até a casa e a porta se abre sozinha. Como que seria então o desfecho do final da Chapeuzinho de terror? Vamos lá. O final clássico seria o bem vencer o mal. Geralmente os filmes de terror, geralmente as histórias que a gente lê de terror, a gente tem um final clássico, o bem vence o mal, e o mal se dá mal. Mas acontece que nós podemos também trabalhar com um final surpreendente. O que seria o final surpreendente? É aquilo que foge ao senso comum. É aquele final que não é final, que deixa a gente apreensivo, que deixa a gente sem saber o que aconteceu de verdade. Geralmente os filmes, como nós temos aí, série 1, 2, 3, eles não colocam um final pra gente pensar que vai ter a volta do monstro, ou que vai ter a segunda versão, ou que vai ter mais um ataque. Então esta seria a estrutura da narrativa de terror, que é exatamente uma história de terror que nós vamos fazer, certo? Eu vou colocar agora aqui para vocês algumas dicas, assim, para vocês evitarem alguns clichês que poderão acontecer. Eu vou colocar também no final desta aula um vídeo com algumas outras dicas,
Porque é muito comum a gente ter clichê. A gente, na hora de escrever, se basear em uma história que já existe. E aí, assim, acaba sendo, vamos dizer, o senso comum. Então, um clichê, expressões comuns. Como? Assim, você iniciar a história, alguém está dirigindo e é uma noite de muita chuva, muita tempestade, aí o carro quebra e você para consertar e você fica no meio da estrada, aparece alguma coisa, ou você atropela alguém e você vai ver se alguém é algo também sinistro. Isso é comum. Ou a noite de luar, ou um abraço cheio de emoção, ou um beijo doce, ou ao pôr do sol, faces rosadas, criança inocente, sorriso da criança inocente, são expressões que geralmente aparecem em histórias. No caso aqui, beijo doce, inocente criança, abraço cheio de emoção, quase não aparece em histórias de terror, mas aparecem de uma maneira geral nas narrativas. Enredos óbvios, ou seja, muito comuns. Como eu disse, o carro enguiçar, ou o carro demorar a pegar quando o mocinho ou a mocinha ou a possível vítima quer fugir do monstro, ou no fim tudo não passar de um sonho, você conta aquela história mais linda, mais criativa, mas aí você fala assim, acordei a minha mãe me chamando para ir para a escola. Não é legal, isso já é muito comum, muito padrão. Ou a casa ter sido construída onde era um cemitério. Isso também é muito comum acontecer. Ou um antepassado da família ter ligações com bruxarias. Isso também é um ingrediente assim muito óbvio. Pode até colocar isso, mas de uma maneira diferente. Característica padrão de personagem. É muito comum também, sabe, colocar uma pinta no rosto, uma mancha. Características padrões, a pessoa usar preto, usar uma capa preta, ou ter hábitos noturnos. Então vamos trabalhar com alguns outros traços diferentes. É comum também, sabe, a pessoa ser assim, ou o mordomo, ou o chofer. Então, tentar colocar algo mais, assim, criativo, mais particular, mais de autoria nossa. Desfechos óbvios, como eu falei, o bem se vence o mal se dá mal, ou e viveram felizes para sempre, ou a polícia chegou e resolveu o caso. Então, assim, tentar colocar um desfecho, pode até ser assim, não tem problema, não é um erro, mas se a gente conseguir colocar isso de uma forma que saia um pouquinho do padrão, certo? É a maneira de contar que pode ser que fique melhor. Começo, meio e fim. A nossa história, ela tem começo, meio e fim. Agora, vamos procurar fechar o nosso texto à nossa maneira, com a nossa autoria. Isso é uma boa dica. Então, tente ler e reler, verificar o que você pode fazer para melhorar. Mau tempo e noite sombria, casamento de clichê para narrativa de terror, foi o que eu coloquei. Então, uma forma de melhorar, de transformar esse clichê numa descrição que enriquece o nosso texto, é usar o mau tempo para introduzir outros ingredientes da história. Você pode, por exemplo, usar isso para mostrar a reação de um personagem a uma tempestade, ou para introduzir um conflito físico, certo? Então, assim, está chovendo, está fazendo mau tempo e a pessoa fica irritada com isso, ou isso estraga os planos de viagem e coisa e tal. Então, a gente pode até pegar esse mau tempo, colocar, mas para apresentar um cenário, para criar uma certa atmosfera. Escreva para você expressar exatamente o que você está sentindo, a sua história. Não para impressionar. Não tenha preguiça. Releia, edite o seu texto, vai escrevendo, vai melhorando, passa para alguém ler para você, e aí você vai substituindo esses clichês e essas palavras, todos esses detalhes que, embora sejam pequenos, mas eles vão dar originalidade à sua história, inclusive o título. Qual é o nosso exercício? Está na página 66, a proposta aí. Escreva uma narrativa de terror. Para você escrever, então, você pode se inspirar nas narrativas que você está lendo na apostila, que o professor José Marcel está passando também. Então você pode colocar personagens como Drácula, como vampiros, como pessoas que você já tem aí nesse imaginário do que seria uma narrativa de terror. Você
pode também pensar no imaginário nosso, tá? A professora Lu de Artes, ela deve ter falado de algumas lendas urbanas, então você pode colocar a noiva lá, a mula sem cabeça, o saci, pegar coisas que sejam da nossa nacionalidade e do nosso país. Também pode inventar. Então, um monstro, invente um fantasma, uma alma penada, o chupa-cabra, não sei, o que você conhece que seja também que existe ou não passa a existir agora, certo? Pode colocar. Outra opção seria você pegar na apostila páginas 66, tá lá no finalzinho, no Em Casa, e continua na página 67. Você dá uma olhadinha e verifica os inícios, as introduções, as apresentações que você pode pegar, copiar e aí você continua, tá bom? Muita gente gosta de fantasia e a literatura fantástica certamente está em alta aqui no Brasil. Existem muitos selos editoriais sendo criados especificamente para lançar literatura fantástica, seja criada lá fora ou aqui no Brasil, e consequentemente tem muita gente escrevendo fantasia. Mas, pensando nisso, nós resolvemos fazer uma lista para essas pessoas que estão começando agora, mas não sabem muito bem como fugir das referências internacionais que ela costuma ler. E o primeiro clichê da literatura fantástica que você deve evitar é ambientar o seu romance na Inglaterra. Aliás, não só na Inglaterra, mas qualquer lugar no exterior que você nunca tenha ido ou que não tenha nenhuma importância para a narrativa. Sabe, você mora no Brasil, você está escrevendo para brasileiros, qual é o sentido de você fazer isso, a não ser copiar os livros que você já conhece? E não só isso, às vezes as pessoas falam assim, tudo bem, vou situar então em São Paulo. Então eu vou fazer o encontro do Richard com a Emily no Ibirapuera Park. Sabe? Não. Como diz o próprio texto do nosso site, é como se você estivesse tentando descrever o sabor do escargot, levando em consideração o sabor do miojo. O segundo clichê que você deve evitar é sofrer da síndrome da trilogia. O que é a síndrome da trilogia? Você tem a ideia brilhante de escrever um livro de literatura fantástica. As suas referências são Harry Potter, Guerra dos Tronos, Senhor dos Anéis, e aí o que você faz? Ao invés de escrever um livro, eu vou escrever 3, 4, 5, 6, por que não 7? Simplesmente porque você não é George R.R. Martin. Eu não estou falando isso para ofender você, mas qual é o motivo real de você estar querendo escrever mais de um livro? Por que você não começa escrevendo um conto fantástico, escrevendo um volume único? Talvez um volume único que, se você quiser, você consegue desenvolver mais volumes, mas não obrigatoriamente, porque de repente você até se cansa da história, você se cansa da mitologia, você se desinteressa. Então, tome muito cuidado com isso. O terceiro clichê que você deve evitar é criar uma nova língua para o seu livro, mesmo não conhecendo muito bem a sua própria. Pois é. E aí já vai mais uma dica para vocês, que é a seguinte. O perfil do Facebook é seu? É. Eu posso escrever errado nele? Não. Não se você quiser ser um escritor profissional, não é mesmo? Então vamos lá. Geralmente pessoas que criam novas línguas são estudiosas de línguas. Elas conhecem latim, conhecem grego, conhecem esperanto. E elas não só vão criar uma nova língua, como vão criar uma nova maneira de pensar que acompanha aquele povo que fala essa língua, porque são coisas completamente intrínsecas. Ela vai pensar uma nova política, vai pensar tudo diferente para que aquela língua não fique uma coisa estranha, para que aquela língua possa se encaixar naquele lugar geográfico, político, sociológico que aquela língua está sendo criada. Então, criar uma nova língua só para falar para seus colegas, eu criei uma nova língua, olha como eu sou escritor de literatura fantástica, fantástico, não é legal. E agora vamos para o quarto clichê, que é o menino ou a menina. O que é isso? Vamos lá, o mundo vai acabar em uma semana, todos estão perdidos, não há mais salvação para a humanidade, mas eis que surge o escolhido, que tem poderes inimagináveis e habilidades que ninguém nunca viu. Ele vai dar um Kamehameha que vai matar os monstros e blá blá. Não é legal.
Sabe por que não é legal? Porque a gente já viu isso 1 milhão de vezes. E é isso mesmo, você já tá cansado de ver isso, eu tô cansado de ver isso, todo mundo tá cansado de ver isso. Vai ficar chato pra você, vai ficar chato pra mim, vai ficar chato pra todo mundo. Então vamos lá. Você provavelmente já conhece alguma coisa sobre a jornada do herói. Aí você vai virar pra mim e falar, pô, mas e a jornada do herói? Tem que ter o herói, tem que passar a jornada, blá blá blá. Mas você pode ser criativo, você pode disfarçar isso. Como você vai fazer isso? Criatividade. E o quinto clichê a ser evitado é vários mundos. Por que que você vai colocar vários mundos na sua história em primeiro lugar? A gente volta àquele problema de inventar uma nova língua. Para que a pessoa vai inventar uma nova língua se ela não vai criar uma nova maneira de pensar, uma nova filosofia, uma nova política? A mesma coisa nos mundos. Sabe, não adianta você criar um novo mundo e você colocar que lá são seres humanos que pensam mais ou menos como a gente e fazem mais ou menos a mesma coisa que a gente faz e que têm mais ou menos as mesmas necessidades. Você consegue entender? Não faz sentido. É exatamente isso que o seu leitor vai pensar e o que o seu editor vai pensar e é o que você deveria estar pensando. Se houver um motivo, uma razão muito importante para que existam vários mundos e se você conseguir realmente pensar em um novo mundo e não simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V do planeta Terra, tudo bem. Vai lá, faz, coloca um universo alternativo, tudo mais. Agora, caso contrário, que vai ser em 99,9% das vezes, não faça isso. Obrigado por assistir até aqui, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das aulas dessa semana. Vocês estão fazendo, participando. Eu tenho visto que vocês estão trazendo dúvidas aqui para as aulas síncronas e eu peço então que continuem assim, fazendo as atividades, tirando dúvidas, para a gente caminhar tranquilamente com a apostila, que eu acredito que agora, depois aí dessas 4 semanas de aulas virtuais, parece que a gente está caminhando como se fosse mesmo numa sala de aula. É claro que há diferenças, mas assim, eu tenho visto que está tudo muito mais tranquilo. Obrigada, tchau!